Pronto. A gente tem que todo dia fazer um fiasco aqui, né? Mas vai que vai. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Tem alguém visitando hoje? Alguém primeira vez aqui? A gente quer dar as boas-vindas para os nossos visitantes. Eu vou pedir para os irmãos de cumprimentar os nossos visitantes, né? Desejar as boas-vindas. Pode levantar do lugar, pode ir lá. Não precisa ficar com vergonha de sair do lugar. Dar um abraço, enfim. Glória a Deus. Glória em nome de Jesus. Santo tu és, Senhor. Glória a Jesus. Queremos dar então as boas-vindas para você. Desejar que você se sinta à vontade neste lugar. Nós aqui dessa casa somos muito apaixonados por Jesus. E talvez aqui no culto você veja ou ouça alguma coisa que você não está muito acostumado e você fica pensando, mas o que é isso? Está tudo sob controle, está tudo certo, é perfeitamente normal. Amém? A Camila que nos visita de novo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Não, é outra Camila lá, achou que era tudo, Ela achou que eu estava falando de ti, né? Acho que tá certo, você estava trabalhando, né? Não veio alguns dias, mas não é visita, não, já é da casa. A discípula da pastora Márcia. Vamos lá então, irmãos. Como é que foi a sua Páscoa? Como é que foi? Amém, glória a Deus. Eu achei que talvez hoje alguém ia chegar de surpresa e me trazer algum chocolate. Ninguém me chamou perguntando qual é o tipo que eu gosto. Eu achei que não vai ser uma surpresa. Mas não, né? Amém. Vai que vem amanhã, né? Mas amém. Eu não posso nem imaginar o prazer que as pessoas têm de comer chocolate, porque eu não gosto de chocolate, eu não como chocolate, então. Mas eu sei que tem pessoas que são assim, fascinadas pelo chocolate. Não é o meu caso. E aí as pessoas que são apaixonadas por chocolate, elas colocam chocolate em tudo, no bolo, na massa do bolo, na cobertura do bolo, e pedaços de chocolate dentro do bolo, tudo é chocolate, né?
Eles enfiam chocolate em tudo. Você vai comprar alguma coisa, qual é o doce que tem chocolate? E aí, quem não come chocolate, fica sem, né? Mas amém. Vamos lá. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque podemos estar na tua casa, nessa noite tão especial, noite de Páscoa e noite de Santa Ceia. E nós oramos para que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra, que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreender o teu Evangelho, que os nossos olhos se abram, que o nosso coração se abra, que o nosso entendimento se abra, Senhor, e que a semente que vamos receber hoje, ela não seja roubada, mas ela possa crescer e frutificar na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Todos digam amém? Amém. Muito bem, vamos falar do poder da ressurreição. Vamos começar Romanos 8:11. Tudo na nossa vida com Deus está profundamente relacionada à ressurreição de Jesus. Tudo está relacionado ao fato de que Jesus ressuscitou. Está muito alta a música? Ah, alguém vai ali embaixo para mim, só aquele canal um pouquinho, tá? Vamos lá. Até ver que fica bom, porque depois eu posso dar volume aqui. Não desliga. Vamos começar falando então sobre essa ressurreição, porque a nossa vida com Deus, ela está profundamente ligada e relacionada à ressurreição de Jesus. Toda a nossa vida está relacionada a isso. E se nós não entendermos o poder da ressurreição, porque durante a Páscoa, quem esteve aqui na sexta-feira, nós falamos sobre a Páscoa, uma festa que se comemora na Bíblia por 7 dias, e foi durante a Páscoa que Jesus viveu os momentos mais importantes da sua vida. Foi na Páscoa que ele estabeleceu a ceia da nova aliança, como nós vamos participar hoje. Foi na Páscoa que ele foi traído, foi na Páscoa que ele foi preso, foi na Páscoa que ele foi julgado, foi na Páscoa que ele foi condenado, foi na Páscoa que ele foi crucificado, foi na Páscoa que ele morreu e foi na Páscoa que ele ressuscitou. Então todos esses eventos, eles estão profundamente ligados à nossa vida com Deus. E se nós hoje podemos viver uma vida com Deus, porque Jesus morreu, e Jesus morreu quando? Na Páscoa. E porque Jesus ressuscitou, e ele ressuscitou quando? Na Páscoa. E porque nós podemos ter hoje uma vida com Deus e em Deus, uma vida plena, uma vida de vitória, uma vida crescente diante de Deus, por causa que Jesus ressuscitou. Então a gente precisa entender o que todas essas coisas aconteceram e por que essas coisas são importantes na nossa vida. Olha o que diz o apóstolo Paulo: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Paulo, ele fala aqui aos Romanos, e ele vai falar em outros livros da Bíblia, do Novo Testamento, sobre o poder da ressurreição. Se Cristo habita em vós, se o Espírito de Cristo habita em vós, o mesmo Espírito que vivificou a Cristo, que trouxe Cristo de volta à vida, ele também vivificará, ele também dará vida aos seus corpos no momento que assim for necessário. Por quê? Porque o Espírito de Cristo está na sua vida. Porque você um dia creu em Jesus, porque você um dia abriu seu coração para Jesus, porque um dia Jesus entrou na sua vida e a vida de Deus entrou em você. Então tudo aquilo que Jesus nos deu na cruz, que há uma canção antiga que fala, tudo que Jesus nos deu na cruz é um direito nosso, é a nossa herança, é aquilo que nós recebemos de Deus. Mas se eu não entender o que Jesus fez, como que eu vou reivindicar algo diante de Deus? Como que eu vou viver algo em Deus se eu não entender o que Jesus fez por mim? Como que eu
vou viver uma plenitude de vida em Deus se eu não entendo o que aconteceu naquele dia, naquele ano, naquela Páscoa, onde mudou a história da humanidade? A história mudou naquele final de semana, durante aquela Páscoa, durante aqueles dias, todas as coisas aconteceram. Então, a vida de Jesus nasceu, cresceu, iniciou o seu ministério, viveu e completou o seu ministério em 3 anos e meio, e por volta de seus 30 anos, 33 anos, ele morreu. Tudo que ele viveu, tudo que aconteceu, ele concluiu o seu propósito na morte de cruz. Amém? Ele concluiu o seu propósito na morte de cruz. Era impossível que alguém pudesse cumprir todas as profecias que existiam a respeito do Messias, se não fosse o próprio Messias. Durante a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, mais de 700 profecias se cumpriram na vida dele. É impossível que alguém pudesse pegar e andar com os rolos da palavra, com as profecias debaixo do braço e dizer: hoje eu vou sair e eu vou cumprir essa profecia aqui. São mais de 700 profecias que se cumpriram desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Então ele cumpre cada uma dessas profecias, ele traz vida a cada uma dessas profecias que foram ditas desde o Gênesis pelo próprio Senhor, que ele enviaria a semente da mulher, e por causa da semente da mulher, a serpente, o Satanás seria vencido e seria destruído. Amém? Então ele vem e cumpre essas coisas, ele cumpre essas palavras, os ensinamentos que ele trouxe, as manifestações espirituais do reino de Deus, as curas, as multiplicações, todas as coisas que ele ensinou, tudo que ele fez estava dentro de uma agenda de Deus, de um propósito de Deus. Cristo veio, viveu como nós. A palavra diz que ele veio e viveu como um homem. Ele era Deus, mas viveu como homem. Ele se desfez da sua condição de Deus e viveu como homem, nasceu como homem e foi sujeito a todas as coisas como qualquer homem. E o estilo de vida que ele viveu foi para que nós pudéssemos olhar para esse estilo de vida e entender que nós podemos também viver uma vida igual a dele. Amém? Nós podemos viver uma vida igual a dele. Mas o que Jesus fazia? Jesus orava, Jesus passava as madrugadas orando, Jesus buscava o Pai, Jesus era obediente ao Espírito. A palavra de Deus diz que ele era guiado pelo Espírito. Ele saiu das águas do batismo, ele foi guiado e levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. A vida dele era dirigida pelo Espírito de Deus. Jesus venceu as tentações de Satanás porque ele conhecia a palavra, ele citava a palavra, ele usava a palavra como uma defesa e como uma forma de atingir, de atacar as investidas do inimigo. Mas ele viveu o que ele viveu para que a gente pudesse olhar hoje e pudesse entender: eu também posso vencer, eu também posso fazer. Tanto que ele diz aos seus discípulos: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus disse isso para quem? Para os discípulos, para aqueles que o seguiam. Ele disse: vocês podem fazer tudo que vocês viram que eu fiz, vocês podem fazer tudo que vocês aprenderam e foram ensinados por mim, vocês podem fazer. Jesus treinou esses homens, ensinou esses homens e os enviou para fazer aquilo que ele disse que eles podiam fazer. E assim eles o fizeram. E se os discípulos fizeram, você também pode. Amém? Se eles venceram, você também pode vencer. Se eles adquiriram fé, você também pode adquirir. Se eles conseguiram superar as mais variadas dificuldades de se colocar no caminho, você também pode. Amém? Você também pode. Então, a morte de Jesus, a maneira que ele morreu, a traição de Judas, a forma como aconteceu a sua morte, a pessoa era crucificada, às vezes passava mais de um dia na cruz. Mas Jesus foi crucificado que hora? Não,
Que hora que Jesus foi crucificado? Que hora que ele foi pendurado lá no madeiro? Vocês não sabem. Diga assim comigo: a terceira hora do dia. Que hora é a terceira hora do dia? Ah, Regina, às 9 horas da manhã, a terceira hora do dia. Amém? Aí nós temos ele a cada 3 horas, às 9 horas, ao meio-dia, era a sexta hora, às 3 horas da tarde era a nona hora. Cadê a matemática? Às 3 horas da tarde ele morre. Mas então ele ficou na cruz por 6 horas. Amém? Está acompanhando? Ele ficou na cruz por 6 horas e ficou lá. E lá, quando deu 3 horas da tarde, quem estava aqui na sexta-feira ouviu, ele então entregou o seu espírito e morreu. E eles se surpreenderam. Como que ele morreu? Porque era muito rápido. Então, o que eles faziam? Eles tomavam tipo marretas e eles quebravam as pernas de alguém que estava crucificado e não conseguia, não morria, ficava lá sofrendo, ia tendo asfixia, ia tendo falta de ar. Então eles pegavam lá e quebravam a perna, faziam isso, faziam aquilo, e feriam. Jesus, eles enfiaram uma lança para ver, está morto mesmo, vamos enfiar uma lança aqui. E aí saiu o quê? A água aí, sangue, uma água, claro, um sangue aguado. E aí, por quê? Porque o seu sangue se esvaiu na terra. O sangue, você talvez não entendeu o que é aquilo ali, é o sangue descendo pela cruz. Ele entrega o seu espírito e morre. Eles não precisaram quebrar uma perna, quebrar o joelho para que ele acelerasse a morte. Ele simplesmente morreu. E quando Jesus morreu, o que aconteceu quando Jesus morreu? Quem é que sabe? Primeiro teve escuridão por volta do meio-dia até o horário que ele morreu. Houve como se fosse um eclipse, tá? Aí ele morre. O que acontece na hora que ele morre? O que acontece? Como é que é? O véu se rasgou. O que mais? O chão treme. O que mais? O terremoto. O que mais? Nós houve mais coisas. O que mais aconteceu? Os sepulcros se abriram e saíram pessoas de dentro do sepulcro, elas ressuscitaram. É mais ou menos assim, aqui está o jardim, Monte do Calvário, tá? Monte do Calvário, é chamado Monte do Calvário porque ele parece uma caveira. Você olha assim, parece uma caveira. Aqui Jesus foi crucificado. Aqui à direita, lá embaixo, tem vários túmulos, que fica do lado de fora dos muros de Jerusalém, tá? Então aqui é o Monte Calvário. Do lado do Monte Calvário fica o jardim do túmulo, onde ele foi crucificado, onde ele foi sepultado. E lá para a direita tem então esses túmulos, porque eles sabem que um dia o Messias vai entrar em Jerusalém por um portão X, e nesse dia todos os mortos ressuscitarão. Você tem que ler a Bíblia, não? E aí então, quando Jesus morre, ele morre aqui no Calvário, lá naquele lado, à direita, onde Jesus estava, numa baixada, num vale onde tem os túmulos. Muitos túmulos se levantaram, os túmulos se abriram, os mortos saíram de dentro dos túmulos e foram para a cidade fazer o quê? Andar pela cidade. E andar pela cidade para fazer o quê? Para falar da glória de Deus. Então eu imagina você tem um parente que morreu. O parente foi sepultado. Esse parente faz a volta pelo muro da cidade. Ele entra na cidade e bate lá. E aí você vai atender na porta. E quem está na porta? O falecido. E essa pessoa entra na sua casa e ele não vai contar
coisa a não ser falar da grandeza e da glória de Deus. Tudo isso aconteceu na morte de Jesus. Tudo isso aconteceu naquele exato momento. O véu se rasga. Deus está sinalizando alguma coisa muito importante. Mas tudo isso, irmão, estava dentro da agenda de Deus. Tudo isso tinha que acontecer. Tudo isso tinha que acontecer. A sua morte, todos os eventos da sua morte. O centurião que estava ao pé da cruz, que veio ele morrer, e ele diz: verdadeiramente esse homem é justo, verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Mas tudo que ele ensinou, tudo que ele fez, tudo que ele vivenciou, tudo que ele realizou, cada milagre, tudo se tornaria sem sentido se ele não tivesse ressuscitado. Nada disso. Ele seria apenas mais um que teria vindo, que teria feito promessas, que teria instigado as pessoas, mas não teria cumprido o que ele disse. Amém? Vamos ler Isaías 53, 11. Isaías 53, 11 e 12. Vamos lá. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos em 53, 11 e 12. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras de todos os seres humanos. O 12. Por esse motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Isaías está falando sobre a morte de Jesus. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então a crucificação, a morte, a ressurreição de Jesus vamos dizer assim. Alguém sabe fazer bolo aqui? Quem sabe fazer bolo? Quem sabe fazer a cobertura do bolo? Alguém sabe? Faz bem bonito assim, bem caprichado. Sabe fazer? Sabe fazer também? Faz para mim uma hora então. Mas o meu não precisa ter cobertura. Eu não gosto de bolo com cobertura. Nem pode ser só sequinho assim, sem nada. Que é esse que eu gosto. Então você faz um bolo, tá? Vamos imaginar, você faz o bolo, daí você faz a cobertura do bolo. Até aqui é a vida e a morte de Jesus. Amém? Mas aí você é uma excelente confeiteira, e aí você quer colocar uma cereja. A cereja do bolo é aquela que vai enfeitar o bolo. E aí você vai colocar aquela cereja e vai dizer: uau, que trabalho lindo que eu fiz. Vocês fazem assim? Vocês não fazem assim? Quando vocês fazem uma coisa bem boa, bem legal, vocês olham assim e dizem: uau, mas eu sou o máximo. Eu devia estar no Masterchef. Eu devia estar no Mestre do Sabor. Olha o que eu fiz. Então assim, a ressurreição foi a cereja do bolo. Jesus olhou para todo o seu trabalho, por tudo que ele fez, por tudo que ele realizou, a maneira como ele realizou, porque depois da sua morte ainda tem que acontecer um sábado, que eu não vou nem entrar nessa história, que ele vai lá e desce e prega a quem está nos lugares escuros, nas trevas, e depois no terceiro dia ele ressuscita, e ele olha para todas aquelas coisas e ele diz: uau, que trabalho que eu fiz. Porque a ressurreição de Jesus, ela completa o cumprimento de um grande desejo de Deus, um grande sonho de Deus, um grande desejo que Deus o Pai tem. Deus o Pai quer ter uma imensa família, uma grande família. Então ele pega o seu único filho. Então ele tem um filho, ele tem esse único filho, e esse único filho é incumbido de vir à terra, viver como homem, nascer como homem, morrer como homem, ressuscitar como homem e subir para a glória como homem. Mas a sua morte, ele abre um caminho a Deus. Amém? Ele
ele abre um caminho a Deus. O caminho é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho. Todo aquele que agora quiser se tornar filho de Deus, todo aquele que agora quiser ingressar na família de Deus, ele precisa passar por Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a forma que nós somos enxertados na família de Deus, onde Ele nos recebe como filhos adotivos. A palavra tem uma canção que diz: fui adotado como filho. Eu não era filho, mas Ele me recebe como filho. E eu agora, como filho de Deus, eu me torno semelhante a Cristo. Eu sou herdeiro com Cristo, eu sou co-herdeiro com Cristo, e eu passo a esperar um dia em que Cristo me entregará a minha herança, e a minha herança é o reino. Amém? Eu agora posso entrar e fazer parte da família de Deus. Por quê? Porque Jesus agora me possibilita entrar na família de Deus, ingressar na família de Deus. E então, através de Jesus e por causa de Jesus, por causa da morte de Jesus, em toda nação, tribo e língua, Deus o Pai tem filhos. Então Deus tem os filhos assim escurinhos como eu, temos mais escurinho ainda, tem os bem branquinhos, como a Ana diz, o cru, tem os mais branquinhos, tem os amarelinhos, tem, enfim, de toda tribo e língua, de toda nação, são os filhos de Deus, a grande família de Deus, a quantidade de filhos de Deus. Então Jesus, ele abre essa porta para o homem, para que o homem pudesse chegar ao Senhor. Você está entendendo? Está difícil? Não. Então essa porta é aberta para nós. Então quando Jesus olha para tudo que Ele fez, Ele diz: uau, eu estou realizando o sonho do Pai. Eu estou trazendo à existência o sonho do Pai, de ter uma imensa família, de filhos e filhas, que agora vão ingressar na família de Deus. E agora Jesus então deixa de ser o filho unigênito, que é o único, e se torna agora o filho primogênito, o primeiro. Quem é que falou? O filho primogênito. Mas vamos lá. Está muito rápido, né? Está muito acelerado. Vamos ver a palavra então. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Na prática, pastor, o que isso afeta a minha vida? A ressurreição de Jesus. Na prática, como é que isso acontece na minha vida? Como que a ressurreição de Jesus influencia a minha existência na prática? A gente já sabe que se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, nenhum de nós seria salvo. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, tudo que Ele fez, viveu e morreu não teria sentido. A ressurreição foi o completar de toda a sua obra. Então, se Ele não tivesse ressuscitado, nenhum de nós seria salvo. O homem não teria como se tornar filho de Deus. Mas vamos ver o que diz aqui, 1 Coríntios 15, 20 ao 28. Vamos lá. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram, ou seja, as primícias daquele que morre. Ou seja, todos aqueles que creem no Senhor um dia vão morrer, a menos que Jesus venha antes, amém? Se Jesus não vier antes, todos nós vamos morrer. Mas a palavra está dizendo que Jesus, Ele morreu, mas ressuscitou. Então Paulo está dizendo: olha, com o mesmo que aconteceu com Jesus, vai acontecer com cada um de nós.
com ele primeiro. Ele foi o primeiro dos frutos. O primeiro dos frutos é o primogênito, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Ou seja, o primogênito, a primícia dos que morrem, o primeiro que ressuscitou daqueles que morreram. Vamos entender essa questão. Primeiro, na Bíblia tem pessoas que ressuscitaram? Sim. Tem esses que ressuscitaram no dia que Jesus morreu. Tem lá no Antigo Testamento pessoas que ressuscitaram, tem no Novo Testamento pessoas que ressuscitaram, tem o filho da viúva de Naim, tem a mulher lá que construiu o quarto do profeta Eliseu, o filho morreu, o profeta veio lá e ressuscitou o menino. Tem, deixa eu ver quem mais, tem a filha de Jairo que morreu e ressuscitou, tem Lázaro que morreu e ressuscitou. Quem mais? Fora Jesus. Então nós temos vários fatos de pessoas que morreram e ressuscitaram. Qual é? Dorcas, que também ressuscitou em Atos. A Dorcas que fazia vestimentas para os necessitados. Qual é a diferença da ressurreição de Jesus com todas essas que foram citadas? Você sabe? Eles morreram de novo. Todos eles morreram de novo. Eles ressuscitaram, foram trazidos de volta à vida, viveram por um longo tempo, e quando chegou no momento, eles morreram. Todos eles morreram. Jesus ressuscitou e vive. Essa é a grande diferença. Por quê? Porque agora, o que acontece com Jesus? Agora, o que acontece com a gente? Vamos lá. Você nasce, você cresce, você vai envelhecendo. O envelhecer é o que? É a corrupção do corpo humano. Ou seja, o corpo humano vai se corrompendo, ele vai se desfazendo, ele vai se terminando, né? A gente vai ficando velho, e aí daqui a pouco, irmão, a gente fica crocante, a gente acorda e dói tudo, a gente estrala ossos. Alguém já está nessa fase? Estrala os ossos, estrala os ombros, estrala o joelho, né? Estrala os cotovelos, o joelho. Parece assim, parece uma... A gente fica muito crocante. Mas isso é o que? O corpo vai envelhecendo, a gente começa a ter todo tipo de situações que vão surgir no nosso corpo, porque isso é a forma natural. O cabelo vai embranquecendo, né? A gente sabe que o nariz e a orelha vai crescendo, você vai ficando cada vez mais narigudo, cada vez mais orelhudo. Por isso que você olha para os idosos assim, mas que baita nariz, meu Deus, porque o nariz continua crescendo. Imagina eu, o velho, vai ficar só o nariz no rosto assim. Mas você vai indo, e aí isso é o que? É a corrupção do corpo, a gente vai envelhecendo, vai surgindo todo tipo de enfermidade. Hoje, com a medicina, a gente consegue viver mais tempo, a gente consegue ter uma vida mais saudável por mais tempo, mas uma hora a gente morre, amém? Uma hora a gente vai partir, uma hora a gente vai terminar a nossa caminhada, e é bom que a gente termine essa caminhada em Cristo. É bom que a morte não nos tome de surpresa e que a gente possa morrer com a convicção e a certeza de que, se morrermos, nós estaremos com Cristo na glória, amém? Eu não sei se você sabe, mas há uma grande diferença de quando alguém que morre em Cristo e de alguém que morre sem Cristo. Eu já sepultei muitas pessoas, acompanhei muitas famílias, e muitas vezes você chega ali no velório, você pensa que a pessoa está dormindo, você pensa que a pessoa está descansando, ela está serena, está tranquila, o seu semblante não manifesta pânico, medo, desespero. Ela verdadeiramente dormiu no Senhor. Ela morreu sabendo: a minha vida vai terminar, eu sei para onde eu vou, eu sei qual é o meu destino, eu sei que os anjos do Senhor estão esperando e são eles que vêm me buscar. Então eu posso morrer em paz, sabendo para onde eu vou, porque Jesus me deu essa garantia. Eu creio na sua palavra, a minha vida com Ele já está resolvida. Mas alguém que morre sem Cristo, e a gente vê muitos relatos sobre isso. Elas relatam que vêm vultos e que vêm coisas buscá-los no momento da morte. E a morte então é um momento de pânico, de medo e de desespero. E isso é visto às vezes no semblante de alguém que morre sem Cristo. Então é importante que a gente tome essas decisões antes de qualquer coisa.
Porque um dia eu e você que morremos em Cristo, um dia, assim como Jesus foi ressuscitado, nós também vamos ressuscitar, da mesma forma e da mesma maneira. Só que dessa vez nós não vamos morrer, ressuscitar para depois morrer de novo. Nós vamos ressuscitar para não morrer mais. Amém? Para não morrer mais. Vamos lá. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por qual homem veio a morte? Por Adão. Adão. Você sabe que a palavra diz assim: a glória da segunda casa será maior. Você sabe do que fala esse texto? Ah, pastor, quer dizer que um dia a gente construir um novo templo, e esse templo vai ser tão bonito, tão glorioso, e aí vai se cumprir a palavra: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você sabe que esse texto não fala de casa, né? Não fala de templo, não fala de uma construção. Você sabe que esse templo, na verdade, está se referindo a Cristo. A glória da primeira casa é Adão. A glória da segunda casa é Jesus. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então a palavra está dizendo aqui: por um homem veio a morte, por um homem veio a condenação, por causa de um homem todos os outros foram condenados, mas por causa de um homem, Jesus, veio a ressurreição dos mortos. Porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, todos receberão vida. Contudo, cada um por sua vez. Cristo o primeiro, logo depois os que são da sua propriedade na sua vida. Quem é os que são da propriedade de Jesus? Nós. Vamos lá. Na sua vida, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos serão prostrados diante dos seus pés, debaixo dos seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Vamos até o 28. Ele, pois, tudo sujeitou debaixo dos seus pés, porquanto quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Amém? Não precisa explicar, né? Ou precisa? Agora passou até o barulho de mosquito dá para ouvir. Então Jesus, ele nos dá esse lugar em Deus. Na prática, o que isso significa para mim? Significa que, por causa da ressurreição de Jesus, eu recebo de Deus uma nova vida. Por causa da ressurreição de Jesus, ele quebra todas as prisões espirituais que prendem e amarram a minha vida e a minha existência. A ressurreição de Jesus me garante essa vida nova. Ela quebra a condenação do pecado. Na prática, eu sou livre do pecado, e o pecado e o domínio do pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Na prática, eu tenho vitória sobre o medo e sobre a morte, porque eu sei que se eu morrer, a gente não quer morrer, mas se eu morrer, eu sei para onde eu vou, eu não preciso temer a morte. Eu sei qual é o destino da minha vida, da minha alma, do meu espírito, e eu sei o que me aguarda, o que me espera. Então eu não preciso temer a morte, eu não preciso temer as coisas que vêm. A gente vê essa semana mesmo, agora durante a Páscoa, centenas de pessoas morreram na Nigéria, foram caçadas, foram perseguidas, foram assassinadas porque elas creem em Jesus. E essas pessoas, irmãos, você acha que eles ficam lá: ah, meu Deus, agora eu vou morrer? Eles simplesmente deixam, porque a palavra de Deus, ela diz assim: para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. É lucro. A gente tem pavor, tem medo, mas eles não. A ressurreição de Jesus, ela produz na
na nossa vida a certeza, irmão, de que Ele pode nos transformar a nossa vida, transformar o nosso caráter e nos conduzir a um estilo de vida que é impossível viver se Cristo não estiver em nós. Para viver, a gente está estudando por semanas, nas quartas-feiras na live, a constituição do reino, para a gente viver tudo aquilo que Jesus quer que a gente viva, só se Cristo estiver em nós. Porque se Cristo não estiver em nós, a gente vai olhar e vai dizer: esse povo está louco. É por causa da ressurreição de Cristo, irmão, que nós precisamos entender que talvez agora, na sua vida, agora, nesse momento, você esteja vivendo um momento, um período na sua vida em que seja a sexta-feira da paixão, a dor, o sofrimento, a lágrima, a traição, todo tipo de coisa que Jesus sofreu naquela sexta-feira. Talvez hoje você está vivendo na sua vida, você está vivendo um momento que é um momento de lágrima, é um momento de tristeza, é um momento de lamento, é um momento que você olha para as coisas da sua vida e você não vê uma saída. Você está lá naquela sexta-feira da paixão, mas calma, vai chegar o domingo. Calma, que vai chegar o dia da ressurreição. Olha o que diz a palavra. Vamos lá, último texto que eu quero ler, Salmo 30, verso 5. Salmo 30, verso 5. Pois a sua fúria dura um só instante, mas a sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Talvez, querido, você está exatamente naquele momento de lamento, de dor, de tristeza, de sofrimento, e você não vê uma saída. Calma, vai chegar o domingo, vai chegar o dia da ressurreição, quando as mulheres foram ao sepulcro, elas levaram perfumes, elas queriam embalsamar o corpo de Jesus, elas levaram as essências para que elas pudessem por mais dias curtir a presença de Jesus e o seu corpo demorasse a se decompor. Então na manhã daquele terceiro dia, na manhã daquele domingo, elas vão até o local do túmulo. Elas esperavam poder chegar ao corpo de Jesus e embalsamá-lo, usar os perfumes para diminuir, para desacelerar a decomposição do seu corpo. Mas quando elas chegam lá, os soldados estão desmaiados. No caminho, chegando ao local do túmulo, há uma luz que desce do céu como um relâmpago, e elas chegam ao túmulo e a porta está aberta, a pedra havia sido removida, os soldados estão caídos no chão como que mortos, desmaiados, espantados, aterrorizados com aquilo que eles viram, e elas começam então a procurar Jesus e elas não encontram, o túmulo está vazio. Então os anjos vêm e eles dizem, a palavra de Deus diz que elas começam a procurar: onde está esse aqui? É o jardineiro? Quem é esse? O próprio Jesus aparece para elas, para Maria Madalena, e ele diz para ela: por que você está aqui? Ela tenta adorar o Senhor, ela tenta tocar em Jesus. Jesus diz: não me toque, eu ainda não fui para o meu pai, o pai ainda precisa dar um up no meu corpo, o pai ainda precisa fazer uma ajeitada no meu corpo para que você possa me tocar, mas sou eu mesmo. E ela quer abraçar Jesus e diz: não me toque. Então ele diz: vai lá, te encontra com os meus irmãos, diz para eles que eu estou vivo, que eu vou encontrar com eles. Então essa ressurreição de Jesus, irmão, não foi um acaso. Jesus aparece para Maria Madalena, Jesus aparece para os discípulos, ele entra numa casa com as portas fechadas, ele surge como que atravessando as paredes. Esse corpo é um corpo que a Bíblia diz que é um corpo glorificado, que come, que se alimenta, mas não está preso ao tempo, não está preso ao local, não tem mais doença. O Pai podia ter dado a Jesus um corpo perfeitamente, sem nenhum ferimento, mas Deus, o Pai, ou o próprio Filho, permite que permaneça um furo na mão, um furo na outra mão e um furo nos pés, para que alguém possa ver e identificar que aquele verdadeiramente é o Cristo. E quando ele aparece para Tomé, num dia em que Tomé, ele não estava na primeira vez, então Jesus aparece para Tomé, e Tomé ele fica assim chocado, e Jesus diz: olha aqui, Tomé, sou eu mesmo, olha aqui minha mão. E quando ele vê a mão, olha aqui meu lado onde a lança perfurou. E quando Tomé veio, ele diz: és tu, mestre, és tu mesmo. Então Jesus aparece para ele, Jesus aparece para os discípulos do caminho de Emaús, Jesus aparece para esses homens da Galileia, Jesus aparece e é visto por 40 dias ensinando os discípulos sobre o reino, e no fim, quando ele é levado para os céus naquele dia. Mais de 500 pessoas viram Jesus subir aos céus e viram os anjos aparecerem e dizer:
dizer, olha, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Então a ressurreição de Jesus não é uma história, é uma verdade. Amém? É uma verdade. E a sua ressurreição é um sinal de que tudo que ele viveu, nós também vamos viver. O mesmo corpo que Jesus recebeu, nós vamos receber. E que nós podemos viver da mesma forma que ele viveu. E que nós podemos, um dia, ele vai vencer definitivamente a morte. Definitivamente ele vai vencer. Mas a palavra de Deus diz que quando ele morreu, Paulo diz assim: morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você sabe o que é um aguilhão? Quem é gaúcho da campanha talvez não conheça por esse nome, aguilhão. Você já viu num leilão, eles têm um negócio assim, tipo uma lança, que tem uma ponta. Hoje eles usam com um choque elétrico, mas às vezes é só uma pontinha mesmo, afiadinha, e aí aquele animal precisa ser empurrado, precisa ser feito com que ele vá mais para frente, que ele enfim ande naquele curral, dentro daquele lugar. Então é usado um aguilhão, dá uma cutucada ali no animal e ele vai para frente, vai embora. Então Paulo diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, o teu efeito? Paulo está falando do quê? Do que aconteceu com Jesus. Porque a morte não pode segurar Jesus. Você entende? Ele morreu, mas a morte não teve como impedir, a morte não teve como segurá-lo. A morte não conseguiu segurar Jesus. A morte foi vencida por Jesus. Mas nós vamos ver que vai chegar um dia em que ele vai vencer a morte e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, e a nossa alegria nunca mais será tirada. Você viu como a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus tem tudo a ver com a nossa vida? Tem tudo a ver com a nossa vida. Amém? A ressurreição não é um fato que talvez aconteça lá depois, mas também eu já morri, também se eu não ressuscitar. Não, é uma certeza. É uma certeza. Agora, nós olhamos para a palavra e a palavra diz, Jesus disse que ele ia morrer. E ele morreu. Ele disse que ia ser traído, e foi traído. Ele disse que seria entregue, e ele foi entregue. E ele disse que ressuscitaria, e ele ressuscitou. Aí ele disse que vai voltar. O que você acha? Vai voltar. Ele vai voltar. Mais dia, menos dia, ele vem. E que bom vai ser se todos nós estivermos firmados nele quando ele vier e a gente puder ser erguido da morte, ou quem sabe a gente está vivo, a gente não enfrenta a morte. Primeiro ressuscitarão os mortos, depois nós que estivermos vivos seremos transformados em glória. E aí Jesus vai tirar esse corpo nosso cheio de doença, vai nos dar um corpo saudável, um corpo que a palavra de Deus diz que é um corpo glorificado. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Páscoa. Quanta coisa aconteceu na Páscoa. Quantas coisas o Senhor realizou naqueles dias. Agora você precisa, na sua vida, do poder da ressurreição. Você precisa olhar para a palavra. Você está vivendo os dias daquela sexta-feira de dor, de sofrimento, vencido pelo pecado, vencido por prisões espirituais. Então hoje você possa recorrer a Cristo, porque Ele venceu e você pode vencer. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. E a palavra de Deus diz que diante dele até a tristeza salta de alegria. Qual é o motivo que te entristece nessa noite? Qual é o motivo que gera um abatimento aí no teu coração, que te deixa abatido, que te deixa infeliz? Qual é o motivo hoje da tua tristeza? Por que você está triste? A palavra diz: por que você está abatido, a minha alma? Coloca isso nas mãos de Deus nessa noite. Coloca isso nas mãos do Senhor nessa noite. Que você possa
receber o poder da ressurreição. A ressurreição é poder de vida, não é de morte, não é de tristeza, não é de lamento. A ressurreição é poder de vida. O mesmo Espírito que deu vida a Cristo dá vida para você também. Coloca nas mãos do Senhor nessa noite. Pai, nós te adoramos nessa noite. Nessa noite, Senhor, de Páscoa. Nessa noite em que nós vamos celebrar a ceia, em que nós vamos comer do pão e beber do cálice. Senhor, eu quero orar por aqueles que estão presos naquela sexta-feira, aqueles que ainda estão vivendo o lamento da morte, da tristeza, ainda estão aprisionados e acorrentados pelo pecado, ainda estão vivendo, Senhor, na sua vida uma prisão de doença, de sofrimento, uma prisão de angústias, de descontentamento, de infelicidade, talvez vivendo, Senhor, as consequências de uma vida de decisões erradas e que agora culminam em todo tipo de sofrimento. Senhor, nessa noite, que o poder da ressurreição de Cristo possa enxugar dos olhos dos teus filhos toda lágrima, toda dor, toda tristeza. Deus, que o Senhor possa trazer saúde para esse corpo que está enfermo, que o Senhor possa cessar essa enfermidade, cessar essa dor de enfermidade, que o Senhor possa cessar essa prisão espiritual, Senhor, que tem gerado sofrimento na vida desse teu filho. Liberta-o, livra-o agora de toda corrente do mal, de toda prisão do mal, de toda prisão das trevas, Senhor. Que nessa noite nós possamos correr para Cristo e em Cristo nós possamos nos abrigar, porque a tua palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e debaixo de suas asas estará seguro. Que nós possamos encontrar segurança em ti nessa noite, Senhor, e que nessa noite o pranto e a tristeza dê lugar para a alegria, Senhor. A derrota e o fracasso dê lugar agora nessa noite para uma vida plena e de vitória, porque Jesus disse e Ele nos sinaliza que nós podemos viver uma vida de vitória. Deus, em nome de Jesus, que possamos vencer o domínio do pecado, as prisões do pecado, as cadeias do pecado, que nós possamos hoje, Senhor, ser livres, libertos através do sacrifício de Jesus na cruz, e porque Ele ressuscitou, nós podemos hoje viver uma vida plena na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus e no nome santo de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Amém? Senta, querido. Glória a Deus. Nós vamos agora, naquela quinta-feira de Páscoa, Jesus celebrou a ceia. Jesus celebrou pela última vez a ceia judaica e pela primeira vez apresentou a nova aliança do meu sangue. Ou seja, Ele mudou agora todo o rito da ceia de Páscoa, que eram outros elementos, Ele resumiu em dois: no pão e no cálice. No pão e no vinho. Era vinho, tá? Nós não servimos o vinho. Por que o senhor não faz o vinho, pastor? Eu nunca usei vinho, mas um dia eu fui celebrar a ceia em um lugar e um cidadão estava lá. Ele estava seguindo a Cristo, já havia se convertido, e ele estava assim muito desejoso de participar da ceia. Seria a primeira vez. E ele veio me perguntar: pastor, o senhor vai servir a ceia? O senhor usa vinho ou o senhor usa o suco de uva? Eu disse: não, nós usamos suco de uva. Então eu vou participar da ceia. E eu disse: por quê? Porque eu fui alcoólatra há muitos anos. E lá no AA,
a gente aprende que só um golinho pode ser o suficiente para ativar de novo aquele desejo pelo álcool, pela bebida, enfim. Então, eu posso participar da ceia. Então, a gente usa suco, sempre usa o suco. Amém? A gente pode beber, irmão, isso é outra conversa. Que agora a gente está tomando a ceia. Outro dia, quem sabe, a gente fala sobre isso. Então, Jesus resumiu agora no pão e no vinho. E ele explica o significado dessas coisas. O pão é meu corpo e o vinho é meu sangue. Amém? Isso é meu corpo, que é partido por vós. Isso é meu sangue, que é derramado por vós. Então, todos nós que estamos aqui vamos participar da ceia. Os irmãos vão passar aí no seu lugar. E você vai pegar aqui da bandeja. São 2 cálices que tem aqui. Embaixo, o de cima tem o suco de uva e o de baixo tem o pão. Nós usamos o pão sem fermento. Nós usamos o pão sem fermento. Todos nós vamos participar. Ah, mas eu vou lá numa outra igreja, não importa. Ah, mas eu não importa, você pode participar da ceia. Ah, mas eu não sou casado, ninguém está perguntando se você é casado. Ah, mas eu não sei o que, não importa o que é, irmão. Participa da ceia. Beba, coma, se você. Jesus está te convidando para sentar na mesa com Ele. Porque se Jesus fosse dizer quem pode e quem não pode, nenhum de nós poderia, porque todos nós somos pecadores. Nenhum de nós é digno, porque nenhum de nós é perfeito diante do Senhor. Se nós podemos celebrar a ceia hoje, se nós podemos beber, comer do pão e beber do cálice, é por causa de Jesus, não é por nossa causa, não é um mérito nosso, não é porque nós somos melhores do que os outros, mas é porque Jesus nos deu esse direito lá na cruz, de nós comermos do pão e bebermos do cálice. Veja aí se tem o pão. Se você quiser sentar perto de alguém e participar da ceia com alguém, quiser trocar a ceia com alguém, quiser trocar de lugar, faça isso agora se você quiser. Se não, fique no seu lugar mesmo. Vamos ficar de pé e nós vamos celebrar a ceia. Então Jesus naquela noite, ele tomou o pão que Jesus comeu, era um pão como esse aqui, um pão sem fermento. Ele tomou o pão e disse: isso é meu corpo. Depois ele tomou o cálice e disse: isso é meu sangue. Amém? Então nós vamos abençoar agora esses alimentos para podermos participar. Depois que nós abençoarmos, todos nós vamos participar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos agora este pão e abençoamos este suco que vamos participar. A tua palavra diz que ao comermos do pão e bebermos do cálice, nós verdadeiramente comemos da tua carne e bebemos do teu sangue. Senhor, que todos os benefícios, todas as bênçãos, todas as coisas que o Senhor conquistou na cruz através da sua morte, elas possam se tornar efetivamente reais na nossa vida. Que sejamos fortalecidos, que sejamos, Senhor, cheios da tua graça, em nome de Jesus, Senhor, no teu nome santo. Amém. Se você está servindo a ceia para alguém, você vai primeiro servir o pão, dar o seu pão, e recebe o outro, e pode comer do pão. Coma do pão. Comeu o pão, você pode beber do cálice. Já está abençoado. Se você está trocando com alguém, dê o cálice para outra pessoa e beba do cálice. Glória a Deus. Isso. Você pode dar a mão para quem está aí do seu lado. E nós vamos orar agora. Uma oração de gratidão a Deus. Se você quiser ficar sentado, se você quiser ficar em pé, se você quiser ajoelhar, como você quiser, nós vamos agradecer a Deus pela grande oportunidade que temos de nos sentar à mesa do Senhor e de comer do pão e beber do cálice. Feche os seus olhos, faça a sua oração agradecendo a Deus.
Jesus, por essa noite, por essa ceia tão preciosa, por esse encontro tão delicioso diante de Ti, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós estamos nessa noite de ceia, noite de Páscoa. Podemos comer do pão e beber do cálice. Podemos, Senhor, receber de Ti toda sorte de bênção. Obrigado, Jesus, pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado, Senhor, por essa casa onde nós temos ouvido e aprendido sobre o Teu reino. Obrigado, Jesus, por nos convidar a nos assentar à Tua mesa. Obrigado, Jesus, por tudo, porque Tu não nos condena, Tu não nos acusa, Tu não nos exclui do Teu reino. Muito pelo contrário, todos nós podemos fazer parte dele. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez e por tudo o que o Senhor realizou por nós naquela cruz. Eu quero orar, Senhor, abençoando essa família que está aqui nessa noite representada. Não importa quantas pessoas dessa casa, eu quero orar por essa família, quero orar, meu Deus, que essa família seja grandemente abençoada por Ti, que a verdade do Teu reino entre nessa casa, que o Teu reino venha sobre todos os integrantes dessa família, e como o Senhor disse na casa de Zaqueu, que a salvação entre neste lar, que a harmonia entre neste lar, que toda discórdia caia por terra, Senhor. Que o Senhor leve para dentro dessa casa a Tua paz, a Tua provisão e a Tua harmonia, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Todos digam amém. Isso. Dá um abraço a quem está pertinho de você. Pode sentar. Simbolizando também cordeiro e a cruz e a frase ele vive. Amém? Amém. Para você botar lá em algum lugar e lembrar sobre isso. Vem cá, Inácio, vem me ajudar. Está tudo elétrico. Vamos eletrizar isso mais. Vai entregar para cá. Vai. Vamos botar aqui. Vamos botar nessa bandeja. Vamos fazer bonitinho aqui, ó. Tu vai levar para cada um, tá? Não precisa botar em pé, deixa isso deitadinho. Assim, bonitinho. Dá para cada um que aqui está, tá? Vamos ver. Vamos. Todo mundo vai ganhar. Por um, pega as duas mãos. E começa aqui com o Renan e vai indo por fileiro e fileiro. Obrigado. Ele ajudou a montar, querido. Aliás, ele montou. Amém. Nosso Cristo vive. Aleluia. Que Deus possa nos dar um mês abençoado, agraciado, todas as coisas que têm que ser decididas, feitas, trabalhadas, viagens, qualquer coisa que possa estar envolvendo a tua vida, seja abençoada neste mês de abril. Parece que veio um friozinho aí, né? Aleluia! Aleluia! Friozinho. Alguns dias estamos tremendo de frio, dizendo, ai, que frio! Mas aí a gente acende a lareira, né? Coisa boa, as coisas, tem coisas boas, né? Em casa, né? Porque aqui não tem lareira. É em casa que eu estou falando. Amém, queridos? Tá dando aí, Inácio? Gente, a gente tem a live toda quarta-feira, que é o Papo do Reino, né? Essa quarta-feira pode ser que não tenha, mas aí eu vou avisar, tá? Eu tenho que levar a Hannah lá em Santa Maria e pode ser que não chegue de volta em tempo. Mas eu aviso aqui, aviso já até meio-dia, eu aviso se vai dar ou não vai dar, tá ok? Se não, a gente tem o nosso encontro quarta-feira pelo Facebook, como toda quarta-feira. E quinta-feira tem estudo, pastor? Tem.
Tem, lógico que tem. Só não vai ter o papo do reino na quarta se o pastor tem que levar ela de ônibus. Se for de carro, dá tempo.